sem estudar por causa disso, porque achava que Jesus ia voltar na semana que vem. Ele vai voltar breve, mas esse breve é do tempo de Deus. O tempo de Deus, um dia, é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Porque Deus não tem esse problema de tempo e de idade. Eu fui rejeitado na América como missionário da igreja americana, que queriam, aos membros que, depois de ouvir um testemunho sobre Bangladesh, que nós trabalhávamos com Bangladesh, a igreja queria que o pastor adotasse nós como missionários daquela igreja ali na América, em Princeton, em New Jersey. O pastor falou, eles são muito velhos para isso. Já não tem mais idade. E eu falei para os irmãos, não se preocupem, porque o problema não é de vocês e nem dele, é Deus. Se Deus chamou, o problema é dele, deixa ele cuidar. E se ele rejeitar, porque Deus não quer que seja através daqui, vai ser da forma de Deus. E nós chegamos no Japão do jeito de Deus, da forma de Deus, e Deus fez milagres acontecerem para que tudo isso que é hoje nós temos se realizasse. E toda vez que as pessoas perguntam como é que você conseguiu isso, eu falo assim, eu consegui por quê? Eu não consegui nada, apenas obedeci a ordem de Deus. É preciso ter fé. Comprar um prédio de 120 milhões de ienes, acho que é isso, porque é 120 mil dólares, né? 12 milhões. 12 milhões, isso, obrigado. 12 milhões. E pagar uma igreja pequena, que era o começo da igreja, né? E depois de 2008, nós compramos em setembro, e em dezembro deu a crise mundial. Aí a igreja diminuiu um pouco de membros, muitos brasileiros foram embora, e as pessoas perguntaram para mim, e agora? Como é que você vai fazer para pagar? Eu falei assim, eu? O problema não é meu. Quem mandou comprar foi Deus. Se Deus mandou comprar, então o problema é dele, porque quem vai pagar vai ser ele. Mas como assim, pastor? Assim, não. Deus sabe onde está o dinheiro, Deus abençoa o seu povo, não importa, Deus não tem crise. Nós pegamos essa palavra crise, tirar o S dela e acabou, vamos criar. Agora nós vamos fazer algo diferente. Nós não vamos parar com os projetos missionários na Índia, nós não vamos parar com o projeto missionário na Ásia, em lugar nenhum. Nós trabalhamos com a Indonésia, com o Timor-Leste, com a Índia. Não vamos parar. Mas e o dinheiro? Bom, o problema é de Deus. Aí o pouco que tem na igreja, os crentes, eles vão ser abençoados e Deus vai prosperar. E foi o tempo mais próspero da igreja, foi nessa época. Os irmãos que estavam com geladeira velha, máquina de lavar velha, estavam com coisas velhas em casa, móveis, Deus foi abençoando que o pessoal que ia embora estava tudo. E todo mundo começou a trocar a geladeira, trocar a máquina de lavar. Teve irmão que encheu um caminhão de máquina de lavar e veio trazer, pastor, tem mais alguém precisando aí? Você disse, não, vou ter que jogar fora. E assim foi com geladeira, assim foi com vários móveis. E os irmãos então reformaram toda a casa, reformaram tudo, foram abençoados por Deus. A prosperidade está, aleluia, em Deus, não nas coisas e no problema do mundo. O mundo está em crise, Deus não. Deus é fiel, Ele conhece a nossa necessidade. Amém. Mas por que, amados? Porque somos fiéis obedecendo o chamado, obedecendo a ordem. Ide, fazei discípulos de todas as nações. E quando você começa a fazer isso, Deus entra, aleluia, com os recursos. Isso aconteceu na compra da base, isso aconteceu na compra desse prédio, de tudo que tínhamos que fazer. O inimigo tentou desanimar, mas Deus foi trabalhando e a gente não desanima nunca. E hoje os irmãos estão abençoados. Os irmãos estão com, a maioria aqui com casa própria, estão abençoados com tudo que precisam para usar nessa vida. A gente nunca prometeu luxo, prosperidade do jeito que o mundo ensina, mas prosperidade do jeito que Deus dá. Porque a prosperidade com Deus, ela é tão maravilhosa que ela vem dentro das nossas necessidades. Deus, Ele não tem problema com dinheiro, Ele é o Senhor do ouro e da prata. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Então os recursos estão na mão dele. De onde vem, não importa. Lembra os irmãos aqui,
Reforma da base missionária, 1.400.000, mais 300, 1.700.000. Deus mandou de lá de Nagoya, o rapaz trazer um dízimo aqui de 1 milhão, entregar na nossa mão a igreja toda vez. Exatamente no tempo que a gente precisava. Por quê? Quando você confia em Deus, Deus realiza a sua obra e mostra que Ele é o Deus de milagres. E o que Jesus falou em Mateus 6,33 é real. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que você precisar, Deus acrescenta. Então nós estamos vivendo isso. E é interessante que a primeira coisa que aconteceu, essa obediência, amados. Vamos ver esse texto aí. O que primeiro, o versículo 18 diz? E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e... Então esse é o poder de Jesus. Você crê num Jesus que tem toda a autoridade, tem todo o poder nos céus e na terra. Então ele, para fazer a obra da salvação, o que Jesus fez, amados? Ele tinha que fazer essa obra, restaurar. Ele assume temporariamente um corpo humano, frágil, inclusive sujeito a pecar, que a Bíblia diz: em tudo ele foi tentado, com as limitações carnais. Mas no final, depois de ter feito a vontade do Pai, de ter cumprido a lei, que ele veio para cumprir a lei, não para revogá-la, ele cumpriu a lei, e ao cumprir a lei, Deus viu justiça nele. E essa justiça dele, quando ele ressuscita, passa para nós também. Aqui você crê em Jesus, a justiça de Cristo vem sobre você. Então quando Deus olha para você, não vê você, vê a justiça de Cristo na sua vida. Por quê? Você creu em Jesus. E é isso que ele tem poder. Ele agora declara que toda a autoridade, tanto no céu como na terra, é dele. Ele habita aonde? Em cada um de nós. E se ele habita em cada um de nós, amados, o poder de Jesus se manifesta através de nós. Aleluia! Você já imaginou isso? O poder dele se manifestar através da sua vida. Se nós cremos realmente nisso, amados, milagres acontecerão na sua vida, na sua fábrica, onde você trabalha. Mas você tem que viver Jesus, para que quando olharem para você, Jesus apareça. O poder dele, a glória dele, a unção do Espírito Santo estará na sua vida. E as pessoas vão olhar para você e alguns não vão nem conseguir olhar. Por quê? A glória do Senhor começa a se manifestar, porque o Espírito Santo que habita em nós está tendo liberdade para preencher toda a casa. Muitas vezes nós reprimimos o Espírito Santo. Colocamos ele num aposentozinho ali dentro. Fica aí, Espírito Santo. Essa parte aqui você não pode entrar. Qual é a parte da nossa casa que Deus não pode entrar? Tem alguma reserva com Deus na nossa vida? Ele quer ocupar a casa toda. E se tem alguma reserva, ele não pode se manifestar através de nós. Por isso, tire as reservas. Abra o seu coração. Se há alguma coisa errada ali ou lá, dentro de algo aposento lá no seu coração, ele vai limpar. Primeiro com a palavra de Deus tem poder para limpar. Ela também é uma água, comparada com uma água que limpa. O Espírito Santo, ele queima toda a palha. Sabe que é palha? É coisa sem valor, mas que fica ocupando espaço em nós. Ele vai queimando. Porque para a gente obedecer o ID, tem que se purificar, como Isaías foi purificado. Ele já era um profeta, já era um crente, já era um fiel. Mas ele teve que receber algo mais para poder realizar a obra que Deus tinha para ele realizar. Ele teve que ser purificado dos lábios. Aí ele diz: agora sim, agora você vai dizer o que eu vou mandar falar. Embora muitos não vão te ouvir, mas você vai falar. É como o presbítero Anderson falou aqui. Muitas vezes somos rejeitados, as pessoas nos discriminam, você vai falar, as pessoas zombam de você, não tem problema, você vai falar, porque Deus mandou falar. Agora, aceitar é o problema da pessoa, aceitar é o problema de quem está ouvindo. A nossa função é falar, e é isso que Deus quer que a gente entenda. Então, na verdade, como Ele tem toda a autoridade, como Ele tem todo o poder,
Então ele habita em cada um de nós, ele é aquele que quer se manifestar através de nós. O mundo não conhece Jesus. Nós estudamos na terça-feira aqui a palavra viva, a palavra escrita, o alicerce, o fundamento. E a palavra demonstrada que somos nós. Então, se nós somos a palavra demonstrada, o povo vai ver Jesus em nossa vida. E ele nos concede esse poder. Porque nós somos limitados. Você, eu não consigo, certo? Você está certo, não consegue. Eu não posso, eu sou incapaz, certo? Mas não é você, é o poder dele em você. É Jesus em você que faz. Creia nisso. Quando você vai expulsar um demônio, você expulsa o nome de quem? Do pastor, da igreja ou de Jesus? Então é o nome dele, é o poder dele que está em nós. Aleluia. Essa autoridade ele deu para nós. Marcos, né? Ele diz, lá 16, esses sinais acompanharão os que creem. Expulsarão demônios, é o primeiro sinal. Então esse poder é nosso? Não, é de Jesus em nós. Se temos Jesus, então temos todo esse poder. Tanto é que um endemoniado aqui no Japão, quando foi expulsar, ele disse, eu só não posso fazer nada porque você está com esse sujo aí. A hora que você sai de perto dele, eu te pego. Então, é sinal que com Jesus, nenhum mal, o maligno não nos toca. Porque o Filho vos libertará, e se ele vos libertou, verdadeiramente sereis livres. E o maligno não te toca. Agora, qual é o plano de Jesus? Qual o plano que ele deu? Versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e mais, ensinando que eles obedeçam tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos, ou consumação dos séculos. O Senhor deixou bem claro o que Ele espera que os seus discípulos façam. Você está disposto a obedecer essa ordem? Aí você vai entender porque muitos problemas da sua vida, na nossa vida, não se resolvem e a gente fica sempre patinando um pouco na fé. É porque a gente está fora da vontade de Deus com relação à nossa vida. Nós temos projetos e muitas vezes os nossos projetos não são os de Deus. E se você é de Deus, se você aceitou Jesus, você pertence a Deus. E se você pertence a Deus, você tem que saber qual é a vontade dele para a sua vida e não a nossa vontade para a nossa vida. Você não vai perder a sua autoestima. Ao contrário, a autoestima perde quem está desobedecendo a Deus. A pessoa fica com problemas, triste, confuso, sem saber por que está acontecendo certas coisas na vida. É porque está fora da vontade de Deus, é só entender. Então o que ele diz? A primeira coisa, faça discípulos. Faça discípulos. Então, o que é isso mesmo? Tem pessoas que fazem distinção entre discípulo e evangelizar. Ora, a palavra, quando nós estudamos evangelização, é simplesmente o quê? O início do discipulado. Você evangeliza uma pessoa, ela aceita Jesus, então ele vai se tornar seu discípulo, que você vai ensiná-lo. Nós temos aqui projetos dele, esse Evangelho de João, que nós temos esse estudo, que você faz em 4 semanas, ou faz o quanto tempo você quiser. Você dá para a pessoa, ela vai te levar exatamente esse estudo, a conhecer Jesus, saber quem ele é, o que ele veio fazer, e a pessoa aceitando Jesus, lá no final a pessoa já está ouvindo e falando, escrevendo, aceitar Jesus como Salvador. Depois disso tem o discipulado, que ele vai aprender o que é a igreja, o que é Deus, o que é o Espírito Santo, o que é salvação, o que é o batismo. E aí a pessoa vai... Mas esse discípulo é alguém que aprende do mestre e segue as pisadas do mestre. O mestre é Jesus. Então, se eu sou discípulo de Jesus, eu vou fazer você discípulo de Jesus também. E você depois vai ser incentivado a fazer discípulo de outra pessoa. Então é uma multiplicação. Não podemos parar, eu já aceitei Jesus, eu estou na igreja, agora está tranquilo. Não. Você também é chamado para fazer discípulos. Amém, amados? Amém. Vamos fazer então?
Porque Cristo, o cabeça da igreja, espera da sua igreja que ela faça muitos discípulos. Amém. E depois de fazer discípulos, batizá-los. Batizá-los. É o que está acontecendo. O batismo é uma declaração pública do compromisso que o discípulo fez com o seu mestre. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele quer obedecer e cumprir as Escrituras. O próprio Senhor Jesus foi batizado para cumprir as Escrituras. Quando ele foi a João para ser batizado, João disse: não, Senhor, eu que preciso ir a ti, o Senhor vem a mim. Assim, faça-se para que se cumpra toda a justiça. É porque estava nas Escrituras. Amém? E depois, amados, de fazer discípulos, ensinar os discípulos. Isso é, a obediência é uma característica, sabe, amados, natural de uma pessoa que nasce de novo. O desejo dentro dela é conhecer mais, é saber mais.